Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, mais uma vez, e eu quero convidá-los, então, ao livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Contudo, nós vamos ler o primeiro capítulo deste último livro, Apocalipse. No capítulo 1, e eu os chamo a que ouçam e acompanhem, por gentileza, nos versos de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta noite, quando a tua palavra é lida, há necessidade, ó Deus, em o nosso coração, em nossas mentes, da tua graça em abrir os nossos olhos, em nos dar, ó Deus, ouvidos, e nos dar também coração para crermos. Por isso, ó Deus, nós rogamos a ti, na tua graça infinita, concede-nos estas bênçãos enquanto a examinamos, enquanto, depois de lida, Senhor Deus, a perscrutamos. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos e te damos graças por esta palavra bendita, que o Senhor Jesus, exposto nela, seja visto com sua grandeza, com seu poder, na sua natureza maravilhosa e excelsa. Assim nós oramos, ó Deus, em o nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, quando, da última vez que aqui estive, nós falamos que a intenção, princípio, ou necessária, inicial, tem que arrumar aqui, era exatamente a de pregar o Evangelho, expor o Evangelho. A intenção de hoje não é diferente. Contudo, a exposição daquele dia era, de fato, a partir de João, o mesmo autor do livro de Apocalipse, no sentido de que, ao olharmos a narrativa de um oficial, um alto oficial, nós pudéssemos perceber que não há distinção entre nenhuma criatura, de maneira que todos, absolutamente todos, têm a necessidade de crer na palavra do Senhor Deus, portanto, de conhecer a palavra do Senhor Deus, era assim que nós falávamos naquele momento, e também de crer na pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho proclamado, ele nos leva a estas duas verdades. Se você tirar uma dessas pilares, você vai estar crendo nas verdades escritas da palavra do Senhor Deus, mas sem ter a pessoa bendita do Redentor que as realiza. Se você tirar
esta primeira verdade, que é a palavra do Senhor Deus, o fundamento, a revelação, você estará inventando um Cristo, um Redentor, um Salvador, à guisa, portanto, da autoridade divina, digo, sem a autoridade divina, não tendo a autoridade da palavra do Senhor Deus, que fundamenta a pessoa do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é recheado, e todas as pessoas que o leem trazem consigo diversas crendices até, pensamentos que de fato deveriam ser abandonados de pronto por nós. E eu quero solicitar que você olhe esta leitura, talvez para alguns, sei que nem todos, pela primeira vez, como sendo a palavra do Senhor Deus, que está no nível de entendimento como qualquer outra palavra da Bíblia. Nós estamos, portanto, preocupados de que, ao ler o livro de Apocalipse, as pessoas se deem apenas a uma certa frivolidade de tentar entender o que acontecia na Rússia, o que acontecia em algum lugar aí do Oriente Médio, o que acontecia em algum país poderoso e alguma potência mundial que iria culminar com o final do mundo, com a destruição da terra, ou mesmo algo estrondoso que pudesse abalar todo o universo. De fato, esta não é a principal intenção, esta não é a intenção do livro de Apocalipse. João, o escritor, é o mesmo que escreveu os evangelhos e 3 cartas. João, o escritor, é um dos apóstolos. João, o escritor, não está finalizando o seu ministério, apenas trazendo, aguçando a mente das pessoas para um aspecto de explosão cósmica, mas ele está com uma intenção pastoral, como é característica de todos os seus ensinos. Talvez pela primeira vez alguém vai dizer o livro de Apocalipse com uma intenção pastoral, exatamente é o que eu pretendo não apenas sustentar, mas também mostrar. E a partir deste pressuposto, nós estamos diante de uma leitura pastoral, nós estamos diante de um escritor que quer falar ao coração de uma igreja sofrida, quer apresentar o conteúdo puro do Evangelho a esta igreja, que eu quero convidá-los a pensar neste texto lido, naquilo que vai sumariar, que vai trazer um resumo, uma síntese destas palavras, ou seja, voltando-se para ver quem é o Senhor Jesus glorificado por trás da revelação recebida. Esse texto que nós lemos aqui, ele nos mostra, no verso 1, revelação de Jesus Cristo. Nós estamos, portanto, diante de algo que foi dado, que foi entregue para João, o apóstolo, o escritor. E João vai dizer aqui de maneira muito clara, nesse verso de número 13, digo 12 antes, voltei-me para ver quem falava comigo. João, portanto, está naquela condição de alguém que recebe uma mensagem, mas ele está se voltando para ver de onde veio, ou de quem, melhor ainda, de quem veio a mensagem. Esse por si só já é um bom fundamento para nos nortear na maneira como nós lemos o próprio livro, ora lido. Não apenas impingir, colocar neles as nossas impressões, mas, sobretudo, procurar nele aquilo que é o fundamental. Quem está entregando a mensagem? Ainda neste verso 1 diz que é uma revelação, não algo para ser encoberto. Ora, a revelação é exatamente aquilo que mostra, aquilo que clareia. Se eu perguntar para vocês o que eu tenho por trás da minha mão, se você não foi atento antes de eu cobri-la, então você precisa de uma revelação para responder. É preciso que eu revele que o que eu tenho é um anel de casamento. Portanto, a revelação, ela é exatamente o ato de descobrir, ela é o ato de expor, ela é o ato de clarear, não o ato de encobrir, não o ato de tornar não claro. É claro que a palavra revelação, algo que vem do Senhor Deus para clarear, algo que vem da parte do Senhor Deus para um dos pastores fiéis dele, João, um apóstolo, para que ele entregue à igreja, é algo
que pode ser também entregue dentro de uma metodologia específica, como o Senhor Jesus fez, mesmo que ele estivesse manifestando o Pai, o Senhor Jesus, mesmo que ele estivesse falando os ensinamentos do Pai, mas ele usava parábolas, ele usava ensinamentos de metáforas, de comparações, que muitas vezes não estavam claros, evidentes àqueles que estavam ouvindo. Mas isso tem muito a ver com a nossa oração inicial. Há uma relação pactual entre o Senhor Deus e especificamente a sua igreja, o seu povo, mas com todo mundo. E esta revelação consiste em que há implicações. Quem rejeita a revelação recebe, portanto, uma maldição. Recebe, portanto, é retirado deles a graça de ver, de olhar, de contemplar, de entender as Escrituras como ela deve ser entendida. Nós lemos Isaías, e é exatamente esse texto que aponta para isso, quando ele disse que ele vai, prega, fala, mas eles não vão ouvir. Eles vão ter ouvidos, mas não vão ouvir. Eles vão ter mente para processar, mas eles não vão entender. Isaías, então, no capítulo 6 lido, vai dizer até quando, e o Senhor Jesus vai dizer até assim. Vai ficar apenas um toco, alguém que é um remanescente, um grupo de pessoas que, pela graça do Senhor, terão os seus ouvidos abertos, terão os seus olhos abertos, terão o seu entendimento, de fato, tocado pela graça, de maneira que possa compreender. Então, a intenção das parábolas era exatamente esta, o Senhor Jesus dizia em Mateus 13. Encobrir, fazer com que aquelas pessoas que não respeitam a autoridade das Escrituras, aquelas pessoas que não estão caminhando corretamente numa relação correta com o Redentor, elas possam ler, mas elas não vão crer como nós, elas não serão nem mesmo beneficiadas como a igreja o é. A Bíblia não é um livro de curiosidades, a Bíblia é um livro da comunidade do pacto. Portanto, esta revelação, ela é dada, e ela tem o objetivo pastoral de cuidar. João diz aqui com muita clareza, no verso de número 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Portanto, o contexto desta carta é aquele quando o próprio autor, o próprio pastor que está escrevendo, ele se acha debaixo de um peso de sofrimento. E ele diz isto se associando, se identificando. Em um outro momento, talvez nos seja interessante perceber quem é João na carta. Mas por ora, ele diz nesse verso 9, eu, apenas isto, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Então João está escrevendo para um momento, para uma igreja que está vivenciando angústias, sofrimentos, perseguição muito grande. O capítulo 7, apenas para corroborar, para ainda ajudar no que nós estamos falando, no seu verso de número 13, 7:13, já no desenvolvimento do livro, um dos anciãos tomou a palavra, 7:13, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande, da terrível, de uma tribulação adjetivada como sendo muito forte, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aí então o consolo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Nós estamos diante, portanto, de uma composição textual cujo objetivo principal é o pastoreio, é o consolo para a igreja sofredora. João já está num momento da história da igreja quando vários aspectos já se cumpriram. As igrejas sobre as quais ele escreve experimentaram de fato a mão pesada do Senhor Deus. E há muita perseguição neste momento da escrita de João. Portanto, esse escrito, ele é de cunho essencialmente pastoral. Abandonemos esta ideia apenas de uma profecia velada, futurística, ou mesmo de predileções do final do mundo. Nós estamos diante de uma comunidade que também experimenta as mesmas coisas que nós experimentamos hoje. Todo aquele que quer viver piedosamente terá sofrimentos e aflições. O Senhor Jesus diz: tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Mas ele está dizendo para um grupo de crentes, de uma igreja, não que pare de sofrer, mas que está debaixo deste sofrimento. Nós percebemos ainda no capítulo 1, no verso de número 6, que esta exortação, este consolo, ele não apenas vem ao encontro dos necessitados e afligidos, mas ele traz também a mensagem de consolo que está no fato de que Cristo, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, redivivo, agora entronizado, exaltado, deu a eles uma nova condição, e é esta perspectiva que este livro vai nos levar a ver até o final. Mesmo diante do sofrimento, mas a nossa condição é mudada. As circunstâncias podem permanecer até o final da nossa vida. Tanto o crente quanto o não crente tem problemas, tem sofrimentos e dores, mas há diferença em que o crente teve a sua natureza mudada para enfrentar essas dificuldades. No verso de número 6 ele diz: ele nos constituiu. Isto nos leva lá para o Evangelho, quando ele vai nos dizer: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Aqui ele está dizendo, ele deu esse poder e os constituiu em reino. A igreja, o povo da aliança, a comunidade dos crentes, aqueles que receberam Cristo, são sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Portanto, João está pastoreando a igreja. João está trazendo a eles, de fato, a lembrança da condição em que eles estão, em que eles agora se encontram. E por isso eles podem exaltar, por isso eles podem louvar ao Senhor Deus. Segurando um pouquinho aqui no capítulo 5, você ainda percebe no desenvolvimento, quando ele tem a visão do livro selado, no capítulo 5, especificamente a partir do verso de número 7, você vai perceber a repetição da condição deles. Eles são para o Deus reino e sacerdotes. Capítulo 5, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, é bom lembrar que antes deste momento, João fala sobre chorar, um silêncio. Ninguém havia que pudesse abrir o livro. A condição é caótica, é desesperançosa. Mas a partir do verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
E então, para o nosso Deus, João lembra a condição. Há sofrimentos, mas vocês foram constituídos reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Este, de fato, é uma pastoral maravilhosa, necessária. João, como nós percebemos, se vale da história da redenção. Ele não está consolando a igreja de maneira frívola, de maneira rasa, quando ele está dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto com teu sangue. Ele está descrevendo os atos redentivos realizados pelo Senhor Jesus. João está, portanto, escrevendo um livro, irmãos, para consolar, para pastorear os seus irmãos, a partir da solidez da revelação inteira da Bíblia. Nós podemos dizer, através da leitura do livro de Apocalipse, que a maior dificuldade para entendê-lo não é exatamente o seu conteúdo, senão a nossa necessidade de ter lido a Bíblia. João está escrevendo um livro no momento em que ele está exilado, no final da sua vida, diferente do que Paulo faz, segundo a Timóteo, escrevendo, dizendo para ele: traz a capa e os livros, diferente do que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas, citando a palavra do Senhor Deus, dando exatamente as referências. João vai falar abundantemente das Escrituras apenas de coração. Possivelmente João não tem os textos sagrados com ele. João é um homem de destaque, é idoso, é o mais velho, é o mais proeminente da sua época, e ele está sendo perseguido. Como ele diz nesse verso de número 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Ele está exilado numa ilha, por causa da palavra de Deus, e observem, e do testemunho. As duas características necessárias do Evangelho, os dois aspectos essenciais encontrados no livro dele, nas narrativas que nós lemos. Por causa disto, o prêmio que ele recebe na sua velhice não é desfrutar de uma aposentadoria sossegada, mas é exatamente banido do meio do seu povo, exilado num lugar pequeno, numa ilha terrível. E ali, então, ele escreve abundantemente, alicerçado no seu conhecimento das Escrituras. Nenhum outro livro, irmãos, da Bíblia, nenhum outro livro tem mais citações, ou alusões, melhor, das Escrituras Sagradas do que o livro de Apocalipse. Nós estamos diante de um livro razoavelmente pequeno, 22 capítulos, cerca de 404 versículos, mas que tem mais da metade, ou seja, em cada 2 versículos, um versículo é alusão ao Antigo Testamento. Não apenas uma alusão, mas é de fato uma compreensão das Escrituras Sagradas. De todos os livros neotestamentários, do Novo Testamento, o livro de Apocalipse tem mais referências, alusões, citações, para usar essa expressão, mas vou fazer uma distinção, do que qualquer outro. Paulo escreveu 13 cartas. E nestas 13 cartas há cerca de 200 citações do Antigo Testamento. A fórmula de citar de Paulo é: o Senhor falou por boca do Espírito Santo, como disse o profeta, como disse o salmista. João não usa essas expressões, o que nos faz entender que, de fato, ele não está com a Bíblia física na mão, ele não tem uma cópia, ele não tem os livros, mas ele tem a mensagem da Bíblia toda no seu coração.
de maneira que nós encontramos abundantes alusões perfeitas, coerentes, verdadeiras, interpretações maravilhosas. Ele fez a leitura toda de Gênesis ao último livro da Bíblia hebraica, Crônicas, no nosso caso de Gênesis a Malaquias. E ele então olha para essas verdades da palavra de Deus e ele as interpreta para consolar uma igreja, para incentivar uma igreja, de maneira que este livro, ele deve ser lido de novo por nós. Mas ele deve ser deixado de lado essas ideias mirabolantes. E você deve ler a Bíblia toda antes de ler Apocalipse. Você deve ler a Bíblia mais de 30 vezes antes de ler Apocalipse. Você precisa entender que João está respirando as Escrituras Sagradas. O livro de Daniel é o livro mais citado, as histórias, as narrativas, as verdades do profeta Daniel estão na boca de João, sem que João, como eu estou sustentando, tivesse o acesso ao livro. Ele cita as narrativas, ele faz as descrições. Em segundo lugar, o livro de Ezequiel. Em terceiro lugar, o livro de Isaías. Mas ele faz citações abundantes de Zacarias, citações abundantes de Êxodo. Nós que lemos as Escrituras, quando vamos ler o livro de Apocalipse, nós estamos relendo a Bíblia. É neste sentido que ele diz aqui no verso 1, continuando até o 2, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí ele fala pela primeira vez dele, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, as duas características da proclamação do Evangelho. Ele não poderia atestar a palavra de Deus se ele não a conhecesse. Ele não poderia atestar o Antigo Testamento todo. Deus viu quanto aquele homem ama a palavra do Senhor Deus. E ele então mandou uma revelação ao seu próprio Filho, Senhor Jesus. E o seu próprio Filho, Senhor Jesus, entregou a um anjo. João está dizendo, diferente de todos os falsos profetas da nossa época, eu não merecia nem mesmo receber diretamente de Deus o Pai. João não está dizendo, eu tive um sonho, uma revelação e vi Deus na minha frente. Ele está dizendo, Deus Pai, na altura da sua santidade, intermediando o Senhor Jesus, trouxe uma mensagem, e mesmo sendo o Senhor Jesus glorificado, eu não era digno de receber essa mensagem. Ele deu através de um anjo para que eu, ao receber essa mensagem, eu entregasse essa mensagem para a igreja. João está ensinando os pregadores. João está ensinando a igreja a ver um pregador. Não é um homem que mora na porta do lado de Deus, mas é um homem que precisa da graça, é um homem que precisa abundantemente da graça para entregar a palavra, é um homem que precisa da mediação do próprio Cristo. Isto é um pregador, isto é um proclamador do Evangelho. Não pode haver soberba quando nós estamos apresentando um evangelho para pessoas que não têm olhos. Não pode haver soberba quando nós estamos entregando o evangelho para pessoas às quais não foram dadas ouvidos. Não pode haver sentimento de altivez quando nós estamos entregando a palavra do Senhor Deus para aqueles que não têm coração para crer. Portanto, a palavra do Senhor Deus não vai ser entregue apenas com o intuito de que, se não crê, que sejam condenados, mas ela é acompanhada de um sentimento de humildade. Aquele que sobe para pregar, aquele que tem a oportunidade de comunicá-la, não apenas a faz na gravidade que é necessário, mas ele a faz com um sentimento adequado
de que nem ele tem o mérito de entender a Bíblia. Mas Deus nos deu esta graça. Através do seu Filho, por intermédio de um anjo, diz o verso de número 2, foi entregue para João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E essa mensagem foi entregue a João para que ele pudesse entregá-la à igreja, para que ele pudesse pastorear. O próprio Deus foi bondoso com ele. Revelação de Jesus Cristo, verso 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, deu a João para ele entregar aos outros. E João recebeu isso de maneira mediada. Como é diferente de alguém que vai folheando a Bíblia com tanta prepotência, querendo ensinar a própria Bíblia, querendo trazer para as próprias Escrituras Sagradas o seu próprio entendimento, rejeitando algo, falando algo. Eu ainda estou sob o peso desses dias, de maneira que não tenho toda a estrutura para falar disso livremente. Nós não podemos rejeitar a revelação, a palavra de Deus, e irmos para um Cristo sem a palavra de Deus. Da mesma maneira que nós não podemos dizer que aceitamos a palavra de Deus e rejeitamos o testemunho de Cristo. Entenda isso. Há duas coisas juntas aqui. O verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu só posso crer num Cristo que as Escrituras me levou a Ele. As Escrituras só hão de me levar a este Cristo maravilhoso. Neste sentido, irmãos, somente neste capítulo 1, e eu quero pedir, nesta introdução necessária, que você observe quantas citações, digo alusões, porque a citação é quando ele diz por boca do salmista, por boca do profeta. Neste caso, João está apenas no capítulo 1, abundantemente cercado do Antigo Testamento, alicerçado. Veja o capítulo 1, verso 13, por favor. É-nos dito aqui que ele se voltou para ver quem falava com ele. E no verso 13, no meio do candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quando nós abrimos em Daniel, no capítulo 13, no capítulo 7, verso 13, vou fazer um pouquinho rápido, esse primeiro eu faço devagar, o outro eu farei mais breve. Daniel, no capítulo 7, no verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. João está fazendo alusão a Daniel. No capítulo 10, por gentileza, do livro de Daniel, no versos 5 e 6, verso 4 do capítulo 10 de Daniel, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como uma tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muitas águas. Aqui neste capítulo 1, na sequência do que nós estamos lendo do verso 13, João vai fazer uma descrição que nos remete a Daniel. A sua cabeça e cabelos, verso 14, eram brancos como a alva lã,
como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Verso 15, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. João está consolando a igreja. João está mostrando para eles a posição deles na obra consumada de Cristo, ou melhor, realizada. Mas João está fazendo a partir da Bíblia, a partir do Antigo Testamento. No capítulo 1, verso 6 de Apocalipse, quando ele está dizendo: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, de onde ele tirou isso? Êxodo no capítulo 19, Moisés há de falar no verso de número 6 de Êxodo 19, Êxodo 19, verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. No verso de número 7 de Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele está citando Zacarias no capítulo 12. Antes de Malaquias, terminando o Antigo Testamento, nós temos Zacarias, é um profeta. E no capítulo 12, Zacarias, no verso de número 10, falando sobre o arrependimento previsto, Zacarias 12, 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para ele, aquele a quem traspassaram. João tem isso na sua mente. João está exilado, está escrevendo o Apocalipse. Ele não está inventando sonhos. A revelação que ele recebeu, na verdade, é algo que vem da própria Bíblia. A revelação é um conteúdo substanciado na obra redentiva realizada, inaugurada. A revelação dele não é apenas um sonho fantasioso, mas é exatamente um conteúdo forte, profundo das Escrituras Sagradas, da Bíblia como um todo. Eu ouso com temor em dizer que João não poderia receber esta revelação se não tivesse lido a Bíblia. É o contrário de hoje. Exatamente as pessoas que não leem a Bíblia dizem que têm revelações. E estas revelações não podem ser achadas de maneira clara nas Escrituras Sagradas, em nenhum lugar. E tampouco estas revelações modernas, chamadas de revelações frescas ou diretas, não têm autoridade para serem acrescentadas às Escrituras, porque as Escrituras não estão mais sendo escritas. João está cheio da palavra de Deus. No capítulo 1, verso 15, há uma figura do candeeiro aqui. E como eu disse, João está escrevendo para consolar. João está escrevendo verdades conhecidas das Escrituras, toda a Escritura. Mas ele está usando uma metodologia, uma linguagem diferenciada aqui. Ele usa símbolos, ele usa metáforas, exatamente como o seu Senhor o fez, exatamente como Daniel também fez, Ezequiel fez. E aqui no verso de número 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. João está tirando esta linguagem de onde? No verso de número 20, neste mesmo texto, há uma explicação quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E então ele explica o que são os candeeiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João está se valendo exatamente de um texto das Escrituras Sagradas, que é Ezequiel, no qual a palavra do Senhor Deus vai fazer-nos perceber lá que esse candeeiro é Israel fiel. Há uma revelação para o profeta de um candelabro com as suas luzes, e aquele candelabro representa o templo na sua totalidade, e na profecia desse profeta, aquilo era uma manifestação, uma revelação ligada à igreja de todas as épocas. João está trazendo este conceito para cá, o que torna admirável quando nós sustentamos que ele está expatriado, exilado, numa condição de idade avançada. Ele está escrevendo de coração as verdades da palavra de Deus. Caros irmãos, queridos amigos, quanto desta palavra permeia o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Colossos: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. A ideia de um copo que está sendo cheio, mas apenas cheio é pouco, ele está transbordando no seu conteúdo. A ideia de habitar ricamente é transbordar, é eu ter muito da palavra de Deus dentro de mim. Isto não é um privilégio para quem prega, ou um privilégio de alguns, isso é para toda a igreja, para que nós possamos crer na palavra e crer no Cristo. Nosso maior temor é que a igreja esteja crendo num Cristo, construindo um Cristo que não está na palavra. Que nós possamos não apenas conhecer a palavra, mas essa palavra nos levar a Cristo. Nossa maior preocupação de que pessoas que lidam com a palavra, pessoas que estão olhando as Escrituras de várias maneiras, mas não estão chegando em Cristo, não estão sendo levadas a Cristo, não estão sendo trazidas a Cristo. As Escrituras nos trazem a Cristo. O Cristo veio das Escrituras. Por isso, lembre da pregação anterior, quando nós lemos João, no capítulo 2, e ele diz aqui nas bodas: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A glória manifesta fez com que os seus discípulos crescem nele, mas no verso de número 22, o mesmo autor do Apocalipse, em João agora, no verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Eles estavam, portanto, num movimento constante de as Escrituras levarem eles para a vida de Cristo, a pregação de Cristo, o ministério de Cristo, e esses eventos de Cristo levarem eles de volta às Escrituras Sagradas. Nem você pode crer num Cristo sem Escritura, nem você pode estar numa Escritura que não te leve a Cristo. Como nós estamos? Qual é a relação nossa? Os discípulos creram na palavra e em Cristo. João foi escolhido pelo Senhor Deus, diz esse verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. João sabia dessas duas coisas. Portanto, caros irmãos, este homem, servo do Senhor, escreve com o coração cheio de Bíblia. Ele olha para a igreja necessitada, e ao mesmo tempo que ele é consolado pelo que ele conhece da Bíblia, ele usa esse conhecimento para consolar.
João encoraja a igreja. João vai dizer neste livro: o Senhor, morto, vive e governa. Ele vai dizer no momento crucial da igreja, aquilo que nós precisamos ouvir. Nossa recompensa tarda, mas virá certamente. É isso que ele está dizendo aqui. Nós não podemos ser imediatistas. Nós não podemos dar lugar àquilo que o salmista do Salmo 78 não deu lugar. Nós não podemos atinar com a riqueza, com a prosperidade dos ímpios. O salmista do Salmo 78 vai dizer que em só ele pensar estas coisas foi pesado demais para ele. João está pastoreando essa igreja para dizer: a nossa recompensa virá. Ele é o Senhor exaltado. Nós devemos ser firmes no meio da sociedade em que vivemos. Nós devemos suportar os valores, segurar os valores, independentemente dos resultados. Nós devemos ser influenciados pela graça, pela esperança, e não nos deixarmos afetar pela tribulação ou mesmo pelas tentações. Por isso, indo para o primeiro aspecto da carta em si, e fazendo uma estrutura para nos levar às aplicações, nós nos maravilhamos que no capítulo 1, no verso de número 12, João esteja preocupado mais em ver quem fala do que qualquer outra coisa. Voltei-me para ver quem falava comigo. O grande conselho que eu posso dar nesta noite é de que você está ouvindo uma pregação das Escrituras Sagradas, trazida por um homem mortal como você, mas que você se dê ao trabalho de procurar conhecer quem está falando. João disse que o Senhor Deus entregou a Cristo para entregar para ele. E João vai dizer aqui exatamente a descrição deste que falava com ele. Mais importante do que tudo no Evangelho é a glória do Salvador. Não é exatamente a glória da redenção apenas, nem mesmo a glória do redimido. Eu tive quase o escândalo, quase me senti escandalizado em ver esses dias uma pregação no qual as pessoas estavam lotando um templo, e o pregador estava dizendo a elas exatamente sobre a glória delas em serem redimidas. E não dizia absolutamente nada sobre a glória do Redentor. Então ele dizia: você é importante. Deus deu o seu único filho para mostrar e para dizer: não há nada nem ninguém mais importante do que você. Conquanto as Escrituras Sagradas ressalte o amor do Senhor Deus, e nós somos o objeto do amor, porque Deus amou ao mundo. Mas o que está em evidência no livro de João, nunca em primeira instância, é a glória do redimido, senão é a glória do Redentor e a grandeza dos atos redentivos. Todas as músicas dessa atualidade, elas estão sintetizadas numa das letras muito famosas. Você tem valor. Essa era uma música muito cantada. Você é um espelho e você expressa a imagem do Senhor, mas tem mais música aí que eu não estou lembrando. Essa é, de fato, a expressão do entendimento e daquilo que as pessoas aguardam na pregação e na leitura da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia para ver a minha importância. Eu quero ler as Escrituras para ver quanto o Senhor Deus me ama. Eu quero ver as Escrituras para ver quanto Ele me protege.
Eu quero ler as Escrituras para ver quanto de bem, de bom Ele tem para mim. E João está fazendo exatamente o contrário. Ele quer saber quem fala com ele. Ele quer conhecer a grandeza daquele que trouxe a revelação. Ele quer ser exposto, ele precisa ser exposto à glória daquele que fala. Por isso é interessante que ele diz, ele recebeu uma revelação detrás dele. Esta revelação poderia ser dada aos seus olhos, mas ele diz aí no verso 12, no movimento, voltei-me para ver quem falava. E ele repete o verbo, voltado. Essa deve ser de fato, e essa é a expectativa que eu espero de cada um de vocês, que ao ouvir a pregação da palavra nesta noite, você vá procurar conhecer a grandeza desse Cristo, desse Deus, desse Redentor que está aqui sendo apresentado. Ele diz, voltei-me para ver quem falava, e voltado. É interessante que primeiro ele vê a igreja. Há uma sequência nesta visão, nesta compreensão de João aqui. Ele diz, vi 7 candeeiros de ouro. E na sequência, ele vê o próprio Cristo. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Deus. O apóstolo Paulo, aos Efésios, diz que não há nada que possa mostrar mais contundentemente, de maneira maravilhosa, a glória de Cristo do que a sua própria igreja. Talvez só há algo que possa ser mais maravilhoso de ser contemplado, o próprio Cristo. Mas não há nada no mundo, no universo, nos céus e na terra, que possa manifestar de maneira mais maravilhosa a glória do nosso Redentor, do que a sua própria igreja. Olhar para a igreja, como ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. João olha e vê os candelabros. Como nós precisamos disto. Como eu preciso disto. Há um ano sem a graça do ministério efetivo, há naturalmente no meu coração a necessidade de contemplar a igreja mais de perto. Mas nestes 27 anos de pregador, muitas vezes eu desejei não estar perto da igreja. Por causa das suas doenças, das suas enfermidades, por causa dos seus problemas, da maneira como ela é tardia em ver muitas coisas. Havia um colega na nossa região que comparava a igreja às ovelhas. E ele disse que criou ovelhas. Então ele disse, muitas vezes em conversas, a igreja tem a visão curta como as ovelhas. E como que isso me perturbava. Às vezes nós estamos insistindo para que vejam, para que observem, e há muito lentidão. Mas ele dizia que algo interessante era que esta visão curta da ovelha fazia com que ela desconhecesse, às vezes, o seu próprio cuidador, de maneira que ele deixava ela num canto e, às vezes, ela vinha e cabeçava ele, não é? Então, a igreja, devido a estes movimentos, ela pode machucar até mesmo quem está cuidando dela, e ela pode se auto-machucar, ela pode machucar-se entre si. Nós podemos estar feridos com a própria igreja, e então nós vamos deixar de perceber a grandeza de Cristo na igreja. João está terminando o ministério dele, ele é velho, está exilado, e ele quer consolar uma igreja, e ao ver e a tentar ver quem é Cristo, primeiro Cristo mostra a igreja.
Eu não posso dizer eu sou salvo, eu creio em Jesus, sem ver a beleza, a grandeza de Deus na igreja. Muitas pessoas estão machucadas com a igreja. Vi 7 candeeiros. Mas mais do que ver os candeeiros, ele disse que viu Cristo no meio deles. É assim que nós devemos ver. A primeira igreja que nós plantamos uma igreja e cuidamos durante um bom tempo. Depois nós tivemos a graça de organizá-la, a igreja. Eu escrevi e coloquei detrás das cadeiras dos irmãos, determinado dia eles chegaram, estava escrito num papel em cada costa: tenha paciência comigo, o Senhor Deus ainda não terminou a sua obra. E aquela era o intuito do meu coração, de que a igreja, que gostava mais de se relacionar comigo do que entre eles, como nós amamos o Senhor, como nós gostamos do Senhor, mas não gostava nem mesmo que tivesse outras pessoas que não fossem do grupo deles. Que a igreja começasse a ver que aquele era um local onde todos que têm Cristo estavam sendo trabalhados. Que o mais importante na nossa comunhão não é se eu sou o número 1 do ministro, do pastor ou da sua família, mas se eu vejo o meu Redentor em todas as famílias. Se eu vejo a grandeza dele, o poder dele, a glória dele, a exaltação dele. Quando você estiver lendo o que nós vamos ler a partir do verso 15, eu quero que você responda: onde João viu estas grandezas? Verso 13, perdão, no meio dos candeeiros, foi que ele viu um semelhante ao Filho do Homem, a verdadeira revelação de Cristo, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes aos bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. O cuidado pastoral completo e perfeito da igreja estava na mão dele. A linguagem simbólica usada por João é exatamente a de usar o número 7, a partir de Gênesis. 6 dias, no 7º descansou. A partir dali, o 7º dia significa perfeição, o 7º. Obra concluída, plenitude. E João vai usar isto aqui. Quando ele fala no verso 4, João, as 7 igrejas, ele está falando a todas as igrejas. Ele não está cuidando apenas da igreja, das 7 igrejas da Ásia. O verso 3, que é onde define os destinatários, ele não diz para quem ele está escrevendo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é escrito por João para quem? Paulo para Coríntio, Paulo para Colossenses, Paulo para Filipenses, mas o Apocalipse é para todos os crentes. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que guardam, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então João está escrevendo para todas as igrejas, e aqui neste verso que nós estamos lendo, na sua mão, verso 16, direita tem 7 estrelas. A interpretação está no verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os pastores das 7 igrejas. João está dizendo, eu vi ele no meio da igreja, e o pastoreio completo, perfeito e pleno, é ele que executa. Inclusive dos ministros.
saía da boca uma afiada espada de 2 gumes. Ele é o centro da revelação. A palavra de Deus veio da boca desse Filho do homem. Ele é a testemunha fiel. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nisto consiste o seu esplendor. Nisto consiste a sua glória. Mas esta glória foi vista onde? No meio da igreja. João conhece a Bíblia. João conhece as Escrituras. O coração dele está cheio da palavra. E para ver a glória de Cristo, ele precisa olhar a igreja. Ele precisa ver Cristo no meio dela. Quando a igreja está cantando, Cristo está cantando com ela. Cristo está no nosso meio orando. Ele está cuidando de nós. E então no verso 17, quando vi, caí a seus pés como morto. Esta é a descrição da grandeza. João vê a glória da igreja e nela a grandeza e a glória do Redentor. Por isso eu não tenho dúvida que João pôde ver a si mesmo da maneira correta. João não se viu de maneira exaltada, mas ele diz: eu sou vosso irmão, no verso 9. Eu, João, vosso, irmão vosso. Ele não se viu de maneira diferenciada. Ele diz: eu sou companheiro na tribulação. Mesmo o sofrimento que a igreja está enfrentando, João também está passando. Interessante no verso 9 essa percepção de João sobre si mesmo, porque ele diz que ele é companheiro na tribulação, é companheiro no reino e é companheiro na perseverança. A dimensão completa da obra da redenção. Nós somos companheiros. Alguém que está ao lado, alguém que é para estar ao lado. Nós somos companheiros uns dos outros. João não chama nem mesmo a si de apóstolo, mas ele se identifica com a igreja. Da mesma maneira que ele disse no verso 2, eu sou aquele que atestou a palavra, o testemunho de Jesus, falando de si, ele agora coloca um sonoro eu, João, irmão vosso. Caros irmãos, queridos amigos, esta glória, esta revelação maravilhosa de Cristo, ela consiste exatamente na sua condição de exaltado depois da ressurreição. É assim que nós devemos olhar para Ele. É assim que nós devemos ver a grandeza dEle. Ele é aquele que nos ama, que nos libertou. Verso de número 5. Esta revelação vem da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Este é o evangelho que pregamos, e esta é a pessoa do Redentor deste evangelho. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui há uma descrição do que é a salvação. A salvação não é apenas ser amado por Deus ou por Cristo. A salvação é estar efetivamente na obra realizada por Deus. A maioria das pessoas estão restringindo a salvação no amor dele. Porque Deus amou o mundo, então eu tenho uma mensagem para você, Deus te ama, mas a mensagem, ela é exatamente o que ele fez, o que ele realizou. Deu o seu Filho, e João está dizendo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então não basta apenas achar que é objeto do amor, sem verificar se está na obra que ele realizou. De uma maneira diferenciada, você não pode contar com o amor dele,
aonde a obra que ele realizou não foi aplicada. Se o seu pecado não foi perdoado, não há evidência do amor dele. Porque Deus amou o mundo, não é o todo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que estiver no ato redentivo, que estiver envolvido com a obra redentiva realizada, eu sou salvo porque eu sei que Ele me ama. Senhor, eu sei que Tu me amas, sei também que me conheces. Paga. Mas o cântico esquece de dizer o que Ele fez. Tem que dizer, eu sei que Tu me amas, mas eu sei que Tu morreste, que o meu pecado é grave, que não há remissão sem a morte, que não há perdão sem o sangue. Por isso ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não dá para cantar o amor desconhecendo a obra realizada. E nos constituiu, então, não é o amor apenas, mas é a obra realizada que nos constitui reino, sacerdote, embora as coisas não devam ser separadas, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos finalizar com as aplicações. Caros irmãos, queridos amigos, há uma necessidade de que o Evangelho de Cristo, ele seja entendido por você à luz da Bíblia toda. Passou-se o tempo em que eu podia evangelizar as pessoas em 3 minutos. Na praça da polícia eu evangelizei pessoas com outros colegas e num só dia tinham 6 conversões, com apenas 5 versículos. Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso. Já nem lembro mais os outros. E quando eu terminava de falar os 5 versículos, as pessoas, eu dizia para elas, você quer aceitar esse Jesus? E ela dizia sim. E então eu orava com elas. E dizia para elas, agora a Bíblia diz, você é filho de Deus. Havia no meu coração muito desejo de proclamar a verdade, mas muito desconhecimento quanto ao Evangelho. Talvez agora no extremo oposto, eu esteja mais disposto a evangelizar alguém que leu a Bíblia toda. Eu esteja mais disposto a evangelizar alguém que eu possa dizer para eles, você tem tempo para ouvir a Bíblia toda? E eu sei que as pessoas vão dizer que não tem. Eu não vou poder pregar o Senhor Jesus se você não conhece a palavra de Deus. Por isso ele deixou ela toda. A sociedade bíblica achou que evangelizava quando ela colocava o Novo Testamento nos hospitais e nos voos. Toda uma comissão de pessoas distribuidoras deste pequeno texto estava achando que colocar o Novo Testamento lá é suficiente, quando a Bíblia toda é necessária. Talvez você não acredite nisto, mas João está aqui para mostrar, e toda a proclamação do Evangelho não é outra coisa a não ser crer na palavra e crer em Jesus. Quem não tem a palavra não pode crer no Jesus da palavra. E qual é o risco de crer no seu próprio Jesus? Não é à toa que, num certo momento, um pregador disse que o verdadeiro Jesus se coloque em pé. E eu temo que no meio da igreja presbiteriana também aconteça isso, de que haja tantos. Como saber o verdadeiro, pastor, aqui? Portanto, Cristo manifesto é o alfa e o ômega. É assim que ele se revela. Está aí no capítulo 1.
No verso de número 17, quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. No verso 8, João havia se referido assim ao próprio Deus. 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O nosso Cristo é o nosso Deus, Ele é divino, a sua glória nos mostra isso. João nos diz com toda clareza, Ele é a plenitude de toda a divindade. É isto que Ele está dizendo, eu sou o princípio, o primeiro e o último. Não há nada da divindade que não esteja contido nele. Tudo, o todo da divindade está em Cristo. O apóstolo Paulo nos falou isso, nele habita corporalmente toda a plenitude de Cristo, de Deus, da divindade. Nós não precisamos da estátua, nós não precisamos da imagem. Nossos filhos não precisam ver a imagem de Cristo nas revistas. Porque Cristo, proclamado, é a expressão exata do ser de Deus. E o segundo mandamento nos proíbe fazer a imagem da divindade. O Senhor Espírito Santo não pode ser representado, o Pai não pode ser representado, e o Redentor não pode ser representado. O autor aos Hebreus já nos ensinou, ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. João se virou para ver quem falava com ele e ele encontrou a revelação dizendo, eu sou a plenitude da divindade. Um outro aspecto, quando ele disse, eu sou o primeiro e o último. Um outro aspecto da nossa pregação, do que vemos aqui no capítulo 1, ele tem toda a proeminência. Cristo não está batendo a porta do coração de ninguém para ser aceito. Ele tem a proeminência, ou seja, o lugar de honra, tanto no reino quanto na igreja. Ele está exaltado, ele está no meio da igreja para ser adorado, a igreja o adora, e todo olho há de adorá-lo, até mesmo aqueles que o traspassaram, é assim que diz a palavra. Todo olho verá. O apóstolo Paulo havia dito aos Colossenses, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. E então, ele diz na sequência, ele é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus é a essência, o cabeça, a igreja se move nele. Ele é o centro, o mais proeminente aqui. Por isso ele deve ser adorado, por isso ele deve ser temido e crido. E Paulo disse aos Filipenses, ele recebeu um nome. Embora João possa falar de si mesmo como sendo nosso irmão, e embora o Senhor Jesus não tenha nenhum problema em se identificar conosco, contudo, o nome que foi dado a ele é um nome que está acima de todo nome. Na igreja, onde o Senhor Jesus não tem um nome acima de todo nome, ele não está sendo proclamado. Na igreja, onde ele não tem a proeminência, ele não está sendo proclamado. Por último, ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o autor da nossa fé.
Ele começou a obra e ele há de completá-la. O livro de Apocalipse é um consolo para a igreja. É um chamado para a igreja seguir firme no propósito de obedecer, de engrandecer o nosso Redentor. É um chamado para a igreja não se atrever a aceitar qualquer tipo de revelação, mas se prender plenamente às Escrituras Sagradas. E ao fazê-lo, a igreja estará vendo a glória de Cristo manifesta no meio da própria igreja. A glória do Cristo exaltado. Que o Senhor Deus nos leve a isso. Como nós precisamos disso. É a minha oração.